Conversa vai, Ciência vem. ciclo de palestras. Eu pensei em alguma coisa que pudesse discutir a questão da divulgação científica, reconstituindo um pouco a história disso no Brasil, né? Chegando até o FMG. As universidades no Brasil são relativamente recentes, são todas do século XX. Não há uma universidade no Brasil antes do século XX. Mas a divulgação científica no Brasil é anterior às universidades, porque havia escolas, institutos, centros de pesquisa e tal, que faziam ciência, que produziam ciência, e essa ciência era divulgada de alguma maneira, através dos veículos próprios de cada uma dessas instituições. Nós mesmos, ao FMG, temos uma revista, a revista da Faculdade de Direito, que é editada desde 1894, né? A Faculdade de Direito foi criada em 1892 e, 2 anos depois, a Faculdade de Direito lançou uma revista que está circulando até hoje. Uma revista mais que centenária, a revista da Faculdade de Direito da nossa universidade. E outras instituições, da mesma maneira, tinham lá suas revistas. Revistas que publicavam, que editavam material produzido das suas áreas de atuação, das suas áreas de competência. Mas a primeira revista de circulação nacional que se preocupa em fazer divulgação científica, de fato, é uma revista chamada Revista Brasileira, editada entre 1894 e 98 por um grande historiador, crítico literário, chamado José Veríssimo. Essa revista foi, salvo o melhor juízo, a primeira revista a se preocupar em divulgar para um público amplo o que se fazia em ciência no Brasil, então. E o primeiro diretor da seção que a revista publicava, chamava Revista Científica, era o diretor do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, chamado Luiz Cruz. É um astrônomo francês que veio ao Brasil na década de 70 para ser diretor do Instituto Astronômico, do Observatório Astronômico Brasileiro, e nessa condição de astrônomo desenvolveu na imprensa do Rio de Janeiro, etc., uma série de iniciativas no sentido de divulgar descobertas, questões relativas à física, em particular à astronomia. Então, eu diria que esse é o embrião assim, das iniciativas de divulgação científica no sentido próprio do termo, né? Lá no final do século XIX. A primeira publicação brasileira, de fato, a tratar de maneira mais sistemática disso, na verdade, não vai ser uma revista, vai ser um jornal, né? E eu trouxe aqui um livro do Bernardo Esteves, que, aliás, já esteve aqui, sem fazer nenhum trocadilho, o Bernardo Esteves, esteve aqui conosco em algum momento para falar a respeito de divulgação científica, falando a respeito da tese, a dissertação de mestrado dele, sobre um suplemento editado entre 1948 e 53, no jornal chamado Amanhã. Esse jornal, no último domingo de cada mês, publicava um suplemento de 12 páginas, sobre, chamado Ciência em Cultura. Deixa eu ver direitinho o nome da revista. Ciência para Todos, chamavam o suplemento. E esse suplemento foi, de fato, a primeira experiência sistemática no Brasil de dar conta do que havia de desenvolvimentos científicos produzidos no Brasil e fora do Brasil, né? Essa revista circulou amplamente e tal, esse suplemento, né? E é, sob vários aspectos, a primeira iniciativa importante, sistemática no Brasil nessa área. O editor dessa primeira revista era um professor da Faculdade de Filosofia da UFRJ, que reuniu uma equipe editorial de
físicos, biólogos, matemáticos, historiadores, enfim, gente da universidade, para cada um, na sua própria área de especialização, divulgar aquilo que havia de mais relevante, de mais novo, mais atual nas suas áreas de competência. Então, esse é um marco importante na história da divulgação científica no Brasil. E nessas minhas pesquisas também eu descobri uma coisa muito curiosa, que é uma revista portuguesa de divulgação científica, que considero talvez a primeira revista especificamente voltada para a divulgação científica, editada a partir de 1939, chamava Síntese, que tem um curioso detalhe. O editor da revista era o José Saramago, né, o grande romancista, ganhador do Prêmio Nobel, etc. Então, a carreira do José Saramago como homem de letras, na verdade, começa nessa atividade bastante diferente ou distante daquilo que a gente normalmente associa ao Saramago, né? O Saramago era o editor de uma revista, e eu tenho vários números dela, trouxe alguns aqui, depois se você tiver interesse, chamado Síntese, né, editado em Coimbra, e que eu considero a primeira revista em português voltada especificamente para a divulgação científica. Bom, com relação ao UFMG, eu queria falar um pouco também das dificuldades e das virtudes e das potencialidades da divulgação científica entre nós. Nós temos hoje uma situação geral em que a universidade se apresenta muito bem colocada em todas as avaliações com relação àquilo que ela é capaz de produzir, né? Nossos cursos de graduação, de pós-graduação, estão entre os melhores do Brasil. Nós temos, em todas as áreas do conhecimento, cursos, programas, etc., muito bem sucedidos, muito consistentes. Ou seja, se produz conhecimento na UFMG de muito boa qualidade, atualizado, contemporâneo, etc. No entanto, eu diria que esse conhecimento que é produzido, e muito bem produzido, não tem sido divulgado na mesma intensidade do que é produzido e nem para um público mais amplo do que aquele do especialista. Ou seja, esse é o grande desafio, eu diria, da divulgação científica. A especialização das diversas áreas, o aprofundamento, a verticalização do conhecimento, muitas vezes leva a um certo hermetismo, né? A um certo jargão intransponível para quem não é da área. E, em parte, isso é um preço a se pagar pelo avanço do conhecimento, né? Muitas vezes, esse conhecimento mais avançado, né, tem esse caráter de exigir um envolvimento das pessoas, um domínio de uma linguagem, de um repertório conceitual muito amplo, que não é trivial, né? Então, acaba que o conhecimento produzido fica restrito às áreas de especialização. E esse é o grande desafio da universidade, porque a universidade não só tem como dever de ofício, né, produzir conhecimento, mas também conservar o patrimônio cultural produzido até aqui e torná-lo acessível, né, ao maior número de pessoas possível, né? A universidade tem uma vocação e tem uma obrigação absolutamente indescartável de tentar se comunicar com todo mundo. É uma instituição pública de ensino, de pesquisa, de extensão, em que esse diálogo, essa validação do que é produzido aqui, mediante a efetiva devolução, né, do conhecimento àqueles que efetivamente são seus destinatários últimos, né, a sociedade como um todo, essa é uma obrigação da universidade indescartável. Isso é uma coisa com a qual nós temos que nos haver. E temos que criar mecanismos capazes de efetivamente traduzir isso que é produzido aqui dentro
numa linguagem acessível, apropriável pela sociedade na sua singularidade, nas suas especificidades. Esse é um desafio permanente da universidade e eu acho que, nesse momento, nós temos que dar um passo adiante em relação a isso. A ideia do observatório, a ideia da criação de um fórum que pudesse efetivamente definir uma política que seja transdisciplinar, interdisciplinar, e que consiga efetivamente transformar isso que é hoje uma petição de princípio, né, acessibilidade daquilo que é produzido na universidade, numa política efetiva. E eu queria descobrir também nessa coisa que a universidade já fez coisas muito interessantes nessa linha, há muito tempo atrás, e que, de alguma maneira, isso se perdeu. Eu tenho aqui na minha mão um negócio chamado Boletim Bibliográfico, editado em 1962, ano 1, número 1, julho de 62. Eu não sei se foi publicado outro número desse boletim bibliográfico, mas o que era o boletim bibliográfico? Era um inventário de tudo o que os professores da universidade tinham produzido, em termos de artigos, teses, dissertações, enfim, a produção acadêmica da universidade, em todas as áreas, permitindo que, na verdade, através desse boletim, que o conjunto da universidade tomasse conhecimento daquilo que estava sendo produzido e também o público externo. Eu diria que hoje nós não sabemos isso. Quer dizer, 51 anos depois dessa iniciativa, eu diria que nós temos menos conhecimento do que a universidade produz efetivamente hoje do que naquela época. Pelo menos naquela época havia esse esforço, né, de tornar a produção da universidade. Alguém dirá, não, mas é possível, você entra na internet, não sei o quê. Tudo bem, esse avanço é um avanço fundamental. Mas essa articulação, esse encontro de disciplinas, né, essa integração, tanto quanto possível, essa articulação, não existe mais, não tem sido feita. Eu diria que uma das coisas que esse observatório teria como tarefa, uma tarefa fundamental, é de fato permitir que a universidade saiba, ela própria, o que ela produz. Nós, eventualmente, sabemos aquilo que nós produzimos às vezes, no nosso departamento, às vezes nem, dependendo do tamanho do departamento, a gente não sabe nem mesmo o que o outro colega do lado está produzindo, né? E se não sabemos, não podemos articular, não podemos compartilhar, não podemos cooperar. Então, acho que o esforço inicial do observatório, de um lado, seria esse: criar mecanismos como um boletim como esse, ou com alguma coisa semelhante a esta, que a universidade efetivamente pudesse ter inventariado aquilo que ela produz, como produz, nas condições dessa produção. E, em segundo lugar, que esse instrumento seja disponibilizado, seja socializado, permitindo que a universidade possa ser acessada, possa ser demandada das competências que ela tem, e que são muitas, e que muitas vezes não se apresentam publicamente, não são publicizadas, não são socializadas ao ponto de que alguém que tenha um interesse qualquer, tem uma demanda, um grupo social, enfim, a sociedade como um todo possa ver na universidade uma instituição, um instrumento importante do avanço do conhecimento, da pesquisa, da tecnologia, com um impacto, com uma incidência na vida social considerável. Então, a ideia da criação do observatório, a meu juízo, essa plataforma que nós estamos tentando construir, seria, na verdade, o ponto de partida de uma política efetivamente de ampliação do espaço de atuação da universidade para fora dos seus muros, né? A universidade produz muita coisa, ela tem avançado significativamente nessa direção, mas ainda tem carências, tem deficiências no que diz respeito a divulgar aquilo que ela produz e tornar acessível o que ela produz para a ampla massa social que carece, que demanda esse tipo de conhecimento. Bom, é isso que eu tinha preparado.